Olá a todos! Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns salmos e como nos salmos a gente tem referência à masculinidade e à sexualidade bíblica. E são alguns salmos até às vezes muito conhecidos da gente, mas que a gente talvez não perceba, né, tão claramente a indicação sobre a masculinidade, né? Por exemplo, o Salmo 1, ele diz assim: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então aqui a gente tem um salmo que é muito conhecido, algumas pessoas sabem até de cor, e ele está falando sobre essa escolha de padronizar nossa vida atrelada à palavra de Deus, né, no padrão da palavra de Deus, ou ir levando a vida na maneira desse mundo, zombando e não considerando nada sério, nada importante, e aí vai levando, inclusive, a sexualidade de qualquer jeito, de qualquer forma. E a consequência é que a pessoa que enraiza sua vida, sua sexualidade, inclusive, na palavra de Deus, ela tem uma vida frutífera, né? Uma vida que dá boas consequências, né? E a pessoa que faz as coisas do jeito do mundo, no padrão do mundo mesmo, vai tendo como consequência a morte, né? A exclusão mesmo da vida, do povo, de tudo, né? É uma vida infértil, né? Então esse Salmo primeiro é um dos conhecidos que fala sobre isso. Tem o Salmo 15, ele não é tão conhecido assim, mas ele é um salmo que fala também sobre essa importância de ter em Deus nossa referência de comportamento. Ele diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que o temem, aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo sendo prejudicado não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Então ele está trazendo aqui um comportamento de uma pessoa que também é alguém temente a Deus, também é alguém que ama a Deus e por isso luta contra o pecado. Nós temos aqui nesse Salmo 15 alguém que não faz o mal ao seu semelhante, né? Então alguém que não ataca as pessoas, não usa as pessoas, não faz mal às pessoas. Ela honra o que é verdade, o que é correto, o que é justo, ainda que prejudicada, né? Olha que padrão elevado, né? E também tudo a ver com a questão da sexualidade, certo? A gente não usa as pessoas, a gente honra a vontade de Deus na vida das pessoas, enxerga as pessoas como pessoas de Deus. E aí depois, lá no Salmo 51, esse com certeza é um salmo muito conhecido, porque é um salmo que retrata uma situação que a gente já conversou aqui, que foi o adultério de Davi, né? E aí ele faz esse salmo como oração de arrependimento por causa do adultério. E eu vou ler um trecho, né, que diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me de todo a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar, me condenando. Reconheço que sou pecador desde meu nascimento,
Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. E ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. E aí continua mais um pouquinho, né? Então a gente tem o que aqui? Davi clamando a Deus por perdão, entendendo a sua condição de pecador, e clamando a Deus que o quebrante, que o transforme, que renove com ele uma aliança, que renove a santidade na vida dele, a ponto de até isso tudo virar um testemunho, né? Então é um salmo muito gracioso, muito bonito nesse sentido, né? Muito tranquilizador, esperançoso mesmo, né? De como uma pessoa que enfrenta um pecado na área da sexualidade encontra perdão, restauração, transformação, e sua vida vira um testemunho, realmente. E aí nós temos outros dois salmos, que são salmos chamados Salmos da Família, que é o 127. É claro que entre, né, esses capítulos que eu escolhi ler hoje, tem muitos outros que citam questões relacionadas à sexualidade. Por exemplo, alguns salmos colocam como maldição o extermínio da descendência daquela pessoa. Outros trazem como bênção, né, o aumento da descendência daquela pessoa. Então, assim, existem outras referências sobre guardar o seu caminho desde jovem, como é um versículo do Salmo 119, muito conhecido também. Então, esses são os que eu escolhi, que é mais explícita e mais completa a questão da masculinidade ou sexualidade. Mas existem outras referências mais sutis nos Salmos, né? O 127 diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Eles não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então, Deus está falando aqui que não adianta a gente ser um viciado em trabalho, né? O que muitos homens fazem, fugindo para o trabalho, para não enfrentar as outras questões, principalmente emocionais, né, da vida. Ele fala, não, Deus abençoa a pessoa que confia nele, né? E quando Deus constrói, estabelece a casa, a família, essa pessoa não precisa ficar angustiada, correndo atrás de trabalho igual doido. E ele ainda é grato pelos presentes que Deus dá, como filhos que Deus dá para esse homem. E o Salmo 128, também é curtinho, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Então aqui nós temos um salmo sobre a família, sobre como Deus abençoa um homem que teme, que respeita profundamente a Deus. E tem tudo a ver com a masculinidade, a sexualidade desse homem, né? Desde o trabalho, como o convívio com a sua esposa, uma esposa que é frutífera, é produtiva, filhos que são brotos, né? São mais vida brotando mesmo, mais vida gerada dentro dessa casa, e a bênção, né? E ela se estende para além daquele momento, né? A prosperidade todos os dias, e que a felicidade alcance os filhos de teus filhos, né?
algo para adiante, para muito além. Então os salmos, eles trazem, como eu já disse, muitas outras menções, né? Mas essas são muito importantes, né? De levar a sério o padrão de Deus, não viver entre os zombadores, aqueles que não refletem sobre o que estão vivendo. Viver esse padrão com zelo, né? Com seriedade, com dedicação mesmo, como o Salmo 15 diz, né? Não usando as pessoas, mas abençoando a vida das pessoas. Vivendo esse arrependimento, esse retorno aos pés de Cristo, quando o pecado nos alcança, nos tenta destruir, o arrependimento, a restauração da vida sexual na presença de Deus, e os salmos que nos trazem aí o contexto familiar, dos filhos como bênção, da esposa que é frutífera, porque esse homem teme a Deus, percebe que é Deus que está construindo alguma coisa em seu lar. Então que esses salmos nos ajudem a entender a importância de estarmos na presença de Deus, reconhecendo a autoridade dele, o padrão dele para nossas vidas, e buscando nele esse socorro quando necessário, buscando nele essa referência sempre, porque ela é sempre necessária, e agradecendo sempre quando a gente percebe que tudo que a gente vive é fruto desse amor gracioso, dessa obra misericordiosa de Deus nos dando família e nos ajudando a viver como família. E que Deus capacite a cada um de nós.